Agora eu quero convidar você para ficar com a gente e acompanhar mais um episódio dessa série que tem ajudado muita gente a encarar sentimentos difíceis, emoções difíceis, através do documentário que tem emocionado e também inspirado a gente a sobreviver. Hoje a gente acompanha a história da Rafaela Pinho, que conta como foi a sua relação com a ansiedade. Vamos ver juntos. Na minha pior crise, eu lembro que eu ficava no box, assim, tomando banho, sentava no chão e pensava, se eu morrer, vai acabar tudo, vai acabar a dor, eu não vou ser um fardo para as pessoas, porque o que mais dói nessa doença é você achar que você é um fardo para as pessoas, que você não serve para nada e que a sua existência ela é um peso. Eu comecei a cantar com 15 anos e bem nessa época foi assim o boom das redes sociais, né, um pouco mais para frente. E eu estava bem no meio desse movimento onde as pessoas falavam o que queriam falar. Eu lembro que eu só recebi na minha vida carinho e amor pessoalmente. Mas nas redes sociais começou algo muito novo na minha vida, que eram críticas muito duras a coisas que eu nem sabia que eu estava, por exemplo, fazendo errado. E algumas pessoas são mais sensíveis, outras são mais fortes. Eu acredito que eu me tornei um pouco sensível a isso. Se a gente não está aparecendo na internet, a gente parece que não existe, né? E a gente tem que estar mostrando coisas e vendo coisas. Então, a gente precisa estar trazendo isso para a consciência, sim, porque senão a gente não para. O dia parece que não é o suficiente para você ver tudo. O final de semana não é o final de semana do descanso, é o final de semana para você aproveitar e gravar e filmar coisas e participar nesse excesso de coisas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, em 2019, cerca de 18 milhões de brasileiros sofreram de transtorno de ansiedade generalizada, quase 10% da população. Com a vinda da pandemia da Covid-19, a Organização Mundial da Saúde também verificou que 25% aumentou a depressão e ansiedade nas pessoas do sexo feminino, as mulheres e os jovens. Eu sempre senti muita falta de ter um tempo assim de aniversário de amigos, de quem sabe passar o final de semana, minha família inteira estava fazendo alguma coisa legal e eu não podia estar nesse lugar, né? Eu tive que abrir mão de muitas coisas para poder cantar, mas também sempre foi um prazer cantar. Eu poder levar alguma coisa boa para as pessoas, poder levar, de certa forma, um entretenimento cristão, isso me fazia muito bem, eu gostava bastante. Mesmo perdendo, eu ganhava. A gente está vivendo num tempo de excessos, né? Um tempo de muito excesso. Então, precisa de muita consciência dos pais para perceberem que eles estão, de repente, expondo essas crianças a um exagero de estímulos. Já há um estímulo meio que, vamos dizer, entre aspas, natural, né? Muita coisa acontecendo e tem muita coisa que a gente quer ver, que a gente quer participar, que a gente quer conviver, enfim. E as crianças, não diferente da gente, né, dos adultos, do mundo dos adultos, são muito estimuladas. Muitas vezes ignoramos nossos sentimentos e emoções diante de uma rotina ou evento por considerarmos sem valor aquilo que a gente está sentindo. Mas é importante ressaltar que aquilo que não é tratado, por menor que seja, pode acabar desencadeando uma doença psicológica. Na questão de ansiedade, acho que aquela ansiedade normal, assim, que todo mundo tem, eu tinha. Tipo, quando eu era criança e tinha passeio no colégio no dia seguinte, eu não dormia à noite. Mas eu acho que isso é normal. Mas eu nunca tive períodos de tristeza, eu sempre fui muito pra cima, muito alegre. Então, era algo que não passava pela minha cabeça desenvolver algum tipo de transtorno nesse aspecto. Eu realmente não imaginava e a minha primeira crise já foi muito violenta. Foi a primeira vez que passou na minha cabeça, tem alguma coisa acontecendo. Infelizmente, por ignorância mesmo, falta de estudo, falta de conhecimento, eu não consegui identificar sintomas em mim antes. As pessoas negam, né? Não está acontecendo, é uma fase, vai passar, né? Mas eu acho que a gente pode ficar atento assim, que tempo que dura uma fase, né? De estresse, de desconforto, né? Quanto tempo que dura? Uma semana? 2?
né? Porque quando alguém fala, não ando passando muito bem, ando tendo alguns sintomas até físicos, o que está acontecendo comigo? A pergunta é, por quanto tempo? Vem e volta, mas como é que é esse vem e volta? O professor de psiquiatria, Adalberto Barreto, ele disse uma frase interessante. Quando a boca fala, os órgãos saram. E quando a boca cala, o corpo fala, os órgãos falam. Isso quer dizer que ignorar os sinais ou sintomas não faz com que os problemas desapareçam. Muito pelo contrário, só acende um alerta que muitas vezes pode se manifestar de uma forma complicada, de uma forma grave, demonstrando ter uma doença a ser tratada. O que aconteceu? O meu marido chegou em casa, ele abriu a porta, eu lembro que a gente morava num apartamento que se abria a porta assim da cozinha, a porta da casa dava direto na cozinha, assim, aquele apartamento de recém-casado, era tudo bem pequenininho, e eu estava machucando o meu braço, que na verdade durante 8 meses eu machuquei por muito tempo o meu braço. E aquilo, assim, meu marido foi muito calmo, ele foi muito paciente, aliás, ele é até hoje, ele é uma pessoa incrível. E ele cuidou, fez o curativo em mim, ali a gente conversou e eu vi que eu precisava de ajuda urgente. Só que como já era noite, no dia seguinte, 1h da tarde, eu já estava na sala da primeira médica. Mas nos primeiros meses eu passei por 3 médicos diferentes até eu achar aquele médico que entendia realmente, que acertou a medicação. Mas foi logo assim, no dia seguinte, eu não esperei para buscar ajuda, eu queria muito melhorar. É muito importante a aliança terapêutica. Então, vir e se sentir confortável com aquele profissional, sentir confiança, né? Sentir a vontade para poder falar das suas coisas mais íntimas, mais importantes, né? Confiar que aquele profissional foi preparado para esse tipo de trabalho, mas não necessariamente você vai acertar na primeira, né? De repente vai ter que conhecer algumas pessoas até você se encaixar naquela pessoa que pode de fato te ajudar. Reconhecer que precisa de ajuda é o primeiro passo para a recuperação emocional. Mas o processo de cura envolve não apenas a vontade, mas também o tratamento com a pessoa com quem você se sinta bem em abrir seu coração, em compartilhar suas aflições. Da mesma forma que você troca de cabeleireiro quando não gosta, você também pode precisar mudar o seu psicólogo, porque pode não ter tido essa empatia, esse encaixe. E aí, com quem você se sente melhor, poderá ter realmente melhores resultados. Para me ajudar na recuperação, eu lia muito. Eu comecei a mergulhar assim em livros, eu li mais de 130 livros em um ano, assim, tipo no primeiro ano de doença, né? E eu resenhava os livros, eu tirava fotografia dos livros, eu fazia cenário para os livros e fotografava, aquilo era um hobby para mim. E se tornou algo para preencher uma lacuna que a doença deixou. Então é buscar ocupar sua mente com alguma coisa, não ficar só parado, pensando. Muita gente fala assim, tem que fazer exercício físico, que tem que fazer mesmo, exercício físico é extremamente importante, mas no meu caso, eu estava tão paralisada que eu não conseguia muito fazer exercício físico. Então o que começou foi a leitura. A leitura foi o hobby, assim, que começou a me dar aquela luz no fim do túnel. Aí depois eu comecei a fazer exercício e as coisas foram encaminhando mais. Tem tanta coisa que a gente pode se encantar e gostar, outras que você simplesmente rejeita. Então não faça, não é obrigado. Mas mexer o corpo, né? Mexer o corpo, cuidar da alimentação, que acho que é importante. Então, para muitos pacientes a gente fala, olha, você está dentro da sua ansiedade ou comendo de menos ou comendo demais. Né? E provavelmente você vai precisar de ajuda, de nutri, de outros aspectos, não é da minha área, né? Eu vou estar te acolhendo no meu espaço, no meu cenário. Mas há muitos profissionais habilidosos, né, capacitados para poder te fazer esse acompanhamento. Então, volta e meia a gente costuma mesmo, né, indicar, sugerir. Tem às vezes um colega que a gente pode sugerir, se não tem alguém perto da sua cidade ou próximo, mas assim, deixar que a pessoa também faça essa escolha, porque a pessoa ela é multi também, né, não é só uma questão, envolve outras questões da sua vida que devem ser tratadas também, né. Não, nosso relacionamento, o meu e do meu marido, durante esse período que eu fiquei doente, ele foi incrível, ele foi muito paciente. É algo assim, conviver com uma pessoa que tem um transtorno de ansiedade generalizado, que acaba caindo ou num quadro de pânico ou num quadro de depressão, não é fácil. Não é fácil, a gente tem que tirar o chapéu para essas pessoas realmente. Eu que estava tão focada na minha dor,
e no meu sofrimento que eu não conseguia enxergar o sofrimento, por exemplo, dele ou da minha mãe ou das pessoas à minha volta. Então, a pessoa que é cuidadora de uma pessoa que está doente tem que orar muito, tem que estar muito próximo de Deus, tem que interceder pela pessoa que está doente e tem que ter muita paciência e muito amor. Eu lembro que a Darleide falava para mim, o amor cura, o amor vai te curar. E foi bem isso mesmo, o amor que me curou. Foi um dos maiores remédios que eu tomei, foi o amor. Ter o apoio da família faz toda a diferença no tratamento. Isso ajuda a pessoa a enxergar a situação de uma outra forma e a fortalece para continuar lutando e buscando melhorar a cada dia, porque com apoio familiar, realmente a pessoa se sente mais animada a seguir o tratamento que ela precisa. A recaída não é porque a gente já está acostumada que ela se torna mais fácil, ela continua sendo muito difícil. A diferença é que você compreende o que você está sentindo. Numa primeira crise, você toma um susto, você fala, o que é isso? Que sentimento é esse que eu nunca tive na minha vida? O que é isso que eu estou sentindo? O que é isso que eu estou fazendo? Eu vou morrer, simplesmente você não entende. Hoje eu entendo perfeitamente todos os sinais, tudo o que acontece comigo. Eu já consigo, antes mesmo quando eu vejo que a coisa está começando a ficar estranha, eu já consigo interromper. Eu aprendi a me conhecer, são 6 anos, né? Desde que eu tive a primeira crise. Eu vivo uma vida normal, mas se eu acordo um dia que eu sinto que tem alguma coisa acontecendo, eu já começo a interromper desde ali, quebrar ciclos, fazer alguma coisa. Então, assim, a gente está num processo, tudo é um processo. Ai, mas eu estava tão bem, agora eu piorei de novo, o que aconteceu? São gatilhos, são coisas da vida que podem trazer esse desconforto e pode vir de novo, né? Então, assim, eu falo, se você já passou, mais ou menos você sabe, não é um mundo desconhecido. Né? Claro que motivos podem ser outros, você está com outra idade, num outro momento da vida, né? Mas dizer assim, olha, isso pode voltar a acontecer. Então tenha assim uma mente despreocupada, né, se é possível, para que quando vier você vai saber atender e também essa rede e outros recursos que você vai poder usar, você não está sozinho. Fazendo o tratamento direitinho, buscando melhorar, com bastante ajuda. Depois de um ano, assim, eu comecei a sentir bastante esperança e comecei a ter uma melhora muito grande. Na vida podemos sofrer de ansiedade exagerada ou excessiva quando estamos com algum conflito, algum estresse. Às vezes tem ansiedade agradável, né? Quando você está esperando uma coisa boa acontecer. Mas quando você vive tensões, conflitos mal resolvidos, a ansiedade aumenta. E aí você fica sem chão muitas vezes. Você pode então recorrer ao Deus Criador do Universo, pedir a Ele graça para poder te trazer iluminação sobre o que fazer para reduzir sua ansiedade. Ele vai trazer essa luz, vai trazer alguma orientação que você aplicando devidamente na sua vida vai fazer com que a sua ansiedade diminua e você possa ter uma melhor qualidade de vida. Então, peça essa graça ao Deus Criador do Universo e a sua ansiedade vai ter um caminho de solução. Graças a Deus, Dr. César, por essa luz, por essa saída tão possível e disponível para todo mundo que quiser, não é? É muito linda o depoimento, né? Isso lembra uma coisa também importante de que a saúde mental não é não ter sentimentos dolorosos. É quando tiver sentimentos dolorosos, a gente, pela graça de Deus e ajuda, a gente aguenta e vai tocando para frente, né? Com certeza. Eu quero agradecer a Rafaela, que tem vencido, sim, a ansiedade, que tem lutado e por compartilhar essa história, assim, ajudando outras pessoas, viu, que sofrem também com esse transtorno. Agora, caso você aí de casa conheça alguém ou tenha passado por situação semelhante à da Rafaela Pinho e gostaria de desabafar, de contar com o apoio de alguém, aqui na Novo Tempo nós temos também uma equipe preparada para lhe dar apoio emocional. Você pode ligar para cá, para o nosso número, aquele mesmo número que você pede o nosso guia de estudos sentimentos, esse aqui, você também pode pedir para falar com um atendente que vai te aconselhar ou que vai simplesmente te ouvir, te ajudando a buscar paz em meio à crise. A gente está junto com você. Agora, eu faço um intervalo aqui curtinho junto com o Dr. César, que já está aqui preparado para responder as suas dúvidas que foram enviadas ao longo desse programa e vão ser respondidas logo mais no próximo bloco.